Então, vamos tentar resolver agora mais uma questão aqui do BigCrowd, usando o assembly do MIPS, usando o simulador Mars. Esse problema aqui é o 1005. A relevância dele é tratar de ponto flutuante. A operação em si é a resolução de uma expressão aritmética bem simples, que é uma média ponderada, né? Então, o usuário entra com dois valores representando notas, é feito um cálculo, onde a primeira nota tem peso 3,5, a segunda nota tem peso 7,5 e quer saber a média. A média. Uma coisa importante é que ele pede para usar valores de dupla precisão. Tá? No ponto em que nós estamos agora, eu vou ignorar essa solicitação dele de usar dupla precisão e vou usar a precisão simples. Para quem não lembra, isso aqui é o padrão de representação de números reais, números com fração, na parte fracionária, em binário, né? Usando o padrão I3E754 de ponto flutuante, que é o padrão universal hoje em dia. O padrão de precisão dupla trabalha com 64 bits, é o mais comum nos computadores modernos. Mas o nosso MIPS só usa 32 bits. Então, trabalhar com 64 bits é uma complicação extra nesse caso. Então, não acho que não é o momento agora de trazer essa complicação extra. Então, eu vou só ignorar essa solicitação que seja precisão dupla e usar a precisão simples. Tá? Então, a resolução da questão é colocar essa expressão matemática na notação do assembly do MIPS. Vamos lá para o Mars. Deixa eu criar aqui um arquivo novo. Vai ser o meu 1007. Vou salvar na mesma pasta que eu salvei antes. OneDrive, cursos, arquitetura e Mass Source. Pronto. Então o problema agora é 1007. A gente tem que fazer a evaluação, evaluation, falar. A gente tem que fazer o cálculo, né, da expressão de média. Vou aumentar aqui a fonte, acho que um pouquinho mais ainda. Tá, beleza. Então a gente tem que, eu vou botar aqui em forma de comentário qual é a expressão que a gente vai fazer o cálculo. Né? É uma média, que é uma média ponderada. Então é 3,5 vezes o valor A digitado pelo usuário, mais 7,5 vezes um valor B digitado pelo usuário, tudo isso dividido pela soma dos pesos, né, que é 11. Como é uma constante, a gente já coloca direto constante no código. Então, alguns planejamentos iniciais. A gente pode, por exemplo, usar para A e B os registradores T0 e T1, certo? Então, ficaria mais ou menos assim. T0 seria a entrada A. T1, a entrada B. Só fazendo um planejamento logo para depois que eu começar a codificar, a gente não se perder, né? Eu podia até fazer assim, ó, de maneira mais simples. Bota o T0 aqui e o T1 aqui. Pronto. A gente vai fazer dessa forma, tá? Essa multiplicação aqui, eu vou dizer que ela vai gerar um valor intermediário T2. Então, T2 vai ser o valor dessa multiplicação. Tá? Como no MIPS a gente vai fazendo parcial, né, as operações, eu não tenho como simplesmente uma única linha de código escrever a operação inteira. Então eu estou planejando quais registradores eu vou armazenar, para depois não me perder. Esquecer qual registrador está guardando o que. Certo? A soma desse produto com esse produto, eu vou colocar em T4, então. Né? T4 vai ser T2 mais T3. Tá? Que eu não estou codificando nada ainda, só comentário, só para deixar claro. E aí sim, esse T4 é o numerador, né? O meu numerador. Eu divido por 11 e aí eu guardo isso na média ali, que eu vou usar o T
vamos dizer assim, o S0. Então vai ficar T4 dividido por 11. Tá. Bem, daqui eu poderia começar meu código, .data.text. Porém, antes de continuar, eu preciso fazer uma correção. A questão ela pede para trabalhar com valores com parte fracionária, né? Esses registradores T0, T1, T2, T3, T4 e S0 são os registradores de propósito geral, que são usados apenas para valores inteiros. Quando eu quero trabalhar com o valor float, eu preciso usar os registradores do coprocessador 1. Então, são os registradores F. Tá? Então, na verdade, esse meu planejamento inicial aqui, eu preciso trocar ele todo para poder usar os registradores F. Tá bom? Então, o meu T0 eu vou trocar por F0, o meu T1 F1, T2 F2, T3 F3, T4 F4 e o S0 F5. Pronto. Tá? Assim eu uso apenas registradores F e as coisas ficam coerentes. Certo? Continuemos. Bem, vamos pensar aqui, né? Vamos imaginar uma situação em que eu não trabalhei com ponto flutuante e eu vou tentar imaginar que eu vou resolver esse problema de forma semelhante ao número inteiro. Né? Então, primeiramente eu pedi para o usuário digitar as entradas. Né? Então, primeiramente eu teria que fazer um promptzinho para o usuário solicitando para eles a digitar as entradas. Então, prompt.ascii e digite sua nota. Dois pontos, passo, prompt. Aí no texto eu vou imprimir essa mensagem. Para imprimir string, a gente já viu que é o serviço 4. Eu preciso passar como argumento para A0 o endereço. Daí eu uso LA, precisa da instrução LA, porque é para passar endereço. Aqui, como o serviço é o valor numérico 4, é um valor imediato, então eu uso LI. Aí eu uso syscall, ele vai imprimir esse promptzinho, esse primeiro prompt. Aí eu vou fazer a leitura. Dessa vez, uma leitura de um float, né? Então, qual é o serviço de leitura de float? Primeira vez que a gente faz, então vamos consultar aqui. Read float é o serviço 6. O retorno fica em F0. Tá? Então, acabei de perceber aqui um detalhe. O F0 ele é usado como retorno dessa função, desse syscall de leitura. Então, seria um problema usar o F0 aqui como parte da minha expressão, porque ele vai estar mudando o tempo todo. Então, já vou ter que mudar meu planejamento, certo? Nada de F0 aqui para a gente, então. Vamos trocar por F6. Tá? Então, em vez de F0, vai ser F6. Pode ser um pouco estranho, porque eu percebi isso só agora, né? E aí ficou F6 antes do F1, antes dos outros todos. Tá? Sigamos. Então, para fazer a leitura, eu vou passar o valor do serviço, né? Leitura de float, que é o 6. Confere? Já esqueci. Confere de novo. Leitura de float. Read float é o 6. Certo? Aí syscall. E aí o retorno vai estar em F0. Então, eu vou passar para F6. Move F6 F0. Para não perder esse valor. Aí eu vou copiar isso aqui tudo para fazer o segundo prompt. E dessa vez eu só vou trocar o valor de F6 para F1, que é o próximo. Pronto. Agora eu posso começar a fazer o cálculo. Começo com as multiplicações, certo? Quando eu for fazer as multiplicações, eu vou pensar, poxa, deve ser um mu, né? Mu. E aí aparecem algumas outras opções aqui pra gente. E aparece essa opção mu.s.
que é a multiplicação de ponto flutuante de precisão simples. Então vamos usar esse mu.s. Baseado no nosso planejamento, eu deveria guardar em F2 a multiplicação dessa constante por F6. Então seria algo assim. Coloco o resposta em F2, meu registrador é F6 e a minha constante é 3.5. Tá? Só que aí entra uma questão. Se eu tentar buildar o código aqui, dois problemas, né? Primeiro, esse move, ó, esse move ele é usado para registradores inteiros, os registradores de propósito geral. E aqui são registradores float. Então esse move para começar não serve. Mas existe esse move.s. Pronto, resolvemos o primeiro problema. Aqui também fiz isso de novo, né? Então move.s, build. E agora tem um problema aqui nesse move. Vamos ver qual é a mensagem de erro. Ele está dizendo que esse operando aí 3.5 é de tipo incorreto. Tá? Então, na verdade, eu não consigo colocar um valor imediato assim, dessa forma. No caso da multiplicação de ponto flutuante, tem que haver uma outra forma. Eu vou consultar aqui essa versão resumida aqui, essa descrição resumida da instrução mu no help. Eu vou procurar aqui o mu.s, dar uma olhadinha rápida. Mu.s é uma multiplicação de ponto flutuante de precisão simples. O valor de F0 é setado com precisão, o valor é F0, recebe o ponto flutuante de precisão simples, o valor multiplicado de F1 por F3. Então, você vê que precisam ser dois registradores. Ó. F1 e F3 tem que ser registradores. Quando a gente faz, por exemplo, uma multiplicação com valor inteiro, só para vocês verem assim, se fizesse uma multiplicação de valores inteiros, por exemplo, S0 recebe S1,3. E eu tentar montar, ele deixa eu montar, certo? Ele deixa eu montar, só que ele substitui ó, aquele mu com aquele valor imediato por uma multiplicação com registradores. Ele transforma essa instrução que não existe no conjunto, né? Instrução de multiplicação com valor imediato não existe, mas ele corrige isso ó, fazendo duas instruções que fazem o mesmo efeito. Tá? Então, quando eu cometer, digamos assim, esse erro usando valores inteiros, o montador corrige. Mas quando é ponto flutuante, não. Então, ele não aceita essa forma, essa sintaxe. Então, eu preciso colocar esse valor em um registrador, certo? Vou botar aqui o registrador que a gente não usou, o registrador F que a gente não usou, sei lá, F10, né? Então, eu poderia botar aqui F10, e aí você vai pensar, poxa, agora eu tenho que passar esse valor para F10, né? Num valor inteiro, eu usaria um load mediate, né? Mas o load mediate, será que funciona para valores float? Se imaginar que não. A gente já viu que temos instruções bem específicas para mexer com float. Então, adianto para vocês que tem um load específico, é o load.s. Então, F10, 3.5. Será que agora vai dar certo? E não. Ainda assim, eu não consigo passar valores fracionários dessa forma, como um número imediato. Essa instrução existe, mas ela tem uma forma específica de funcionar. Eu preciso que esse 3.5 esteja na minha memória como um valor constante. Tá? Vamos ver se lá na documentação, quer dizer, nessa documentação resumida aqui, tem alguma informação que nos leve a esse entendimento. Né? L é L.S. L.S. Nem tem L.S aqui, né? Então vamos olhar na versão estendida aqui, que tem as pseudo-instruções. Nas pseudo-instruções a gente tem esse L.S, e a gente vê, por exemplo, aqui, a descrição. Carrega um valor de ponto flutuante de precisão simples. Seta o F1 com o valor de 2 bits do endereço da palavra de memória efetiva. Em outras palavras, isso nos dá a entender que o valor tem que estar na memória, salvo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de constante 1.word e 3.5. Aí agora,
eu vou usar aqui o rótulo const, e aí eu consigo, né? Então, na verdade, ele pega o valor float que está lá na memória e passa para F10, tá? Então, não passa o valor direto, tenho que passar assim, de forma direta. Agora ele vai buildar. Agora ele buildou. Buildou? Ou não buildou? Deu um erro aqui, qual foi o erro? 3.5 não é inteiro válido. Tá, eu botei ponto .word, né? My bad. Ponto .float. Ponto .float. Tá, agora sim. Agora vai. Agora ele está reclamando aqui, é porque eu usei const 1, não const. Legal fazer on the fly, porque esse tipo de erro acontece quando você está fazendo sozinho, né? E quando você pega um vídeo que foi bem editadinho, tudo, dá a impressão que o cara fez tudo perfeito. E não é assim que funciona. Esses detalhezinhos acontecem. Então pronto, a primeira multiplicação feita, aí é só meio que repetir para a segunda, né? Vou precisar de uma segunda constante, que é .float 7.5, e uma terceira constante, que é o denominador, .float 11, né? Ou 11.0, se preferir. Então, vou fazer a segunda multiplicação, copiar isso aqui. E vou botar aqui constante 2. Só que agora, em vez de F2 e F6, né? Vai ser F3 e F1. F3 e F1. Certo? Seguindo o planejamento que tinha sido feito aqui em cima antes. Agora vem a parte da soma, né? A soma desses dois resultados. Então, para fazer a soma desses dois resultados, eu vou fazer um add, só que um add.s, né? De F2 e F3, e vou guardar em F4. Beleza, então F4, F2, F3. E agora só está faltando a divisão. Aí eu vou fazer um div.s de F4 por 11 e guardar isso em F5. Então, vou guardar a resposta em F5. Eu vou dividir o F4, que é o numerador, pela constante. De novo, né? A mesma coisa da multiplicação. Eu não posso colocar aqui const 3. Tá? Essa sintaxe não é aceita. Então, antes eu vou carregar usando L.S. Eu vou colocar no F10, que é o registrador que eu estou usando para esse propósito, a minha constante. E aí eu vou colocar aqui o F10. Certo? Bem, para a gente imprimir o resultado, a gente tem que colocar o nome média igual, né? Então eu vou colocar aqui um prompt de saída. Vou botar ASCII perto de ASCII, tá? Prompt 2.ASCII Z. Média igual e pronto. Para imprimir string, é o serviço 4. Load i v04. Eu tenho que passar como argumento. No nosso segundo vídeo, deixa eu vou fazer aqui o passo a passo. Então, para imprimir string, ó, é um syscall. O syscall tem vários tipos de serviço. Imprimir string, ó, é o serviço 4. Eu tenho que passar como argumento o endereço que contém a string que eu quero printar. Então, coloquei aqui o serviço 4, que é o de print string. Aí, o argumento, como é o endereço, eu vou usar LA, A0, prompt 2, que é o prompt com a mensagenzinha, syscall. Então, isso vai escrever média igual. E agora, eu vou imprimir o resultado de fato, que é um print float. Primeira vez que a gente vai fazer o print float. Vamos olhar lá qual é o syscall do print float. Syscall do print float, print float, blá, 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 6. E aí eu tenho que passar o argumento em F0, certo? Então, li v0 6. Peraí, 6? 6 é read, né? Print float. Print float é o 2, desculpa. O argumento é em F12.
Então, é o 2 e o argumento é em F12. Então, o meu argumento ele está em F5, né? Então, vou fazer um move.s para F12, certo? De F5 para F12, syscall. Bem, vamos ver se vai rodar certo. Vou dar o play aqui. Ele está pedindo para eu digitar uma nota. Deixa eu olhar lá no bcrowd qual é os exemplos dele de entrada. 5 e 7.1. Tem que dar 6.43. Então eu vou digitar aqui 5, 7.1 e a resposta deu 6,43, conforme esperado, conforme está lá no bcrowd. Na verdade, se a gente olhar no bcrowd, né, aqui deu 6,43, 18,2. Né? Está arredondado, está usando apenas 5 dígitos. Então, tem umas instruções no MAS de arredondamento, mas eu não vou me preocupar com isso não. Vou me contentar com esse resultado. Eu não vou rodar essa versão aqui passo a passo, mas eu recomendo que vocês façam isso. Depois de terminar de fazer esse exercício, rode passo a passo. O rodar passo a passo é extremamente importante, principalmente quando dá errado alguma coisa. Tá? Então, em algum momento, eu vou estar fazendo algum código e vai dar errado, porque eu estou fazendo tudo aqui em tempo real. E eu vou ter que achar o erro aqui rodando passo a passo. Tá? Até lá, quando vocês estiverem fazendo, vocês vão ter que se deparar com esses erros e tentar corrigir. E rodar passo a passo ajuda bastante. É isso. Ficando por aqui. Ó, se inscreve. Compila esse like, compila esse botão de se inscrever aí. Falou.